Como é que eu era como uma jovem de 20 anos? Eu não tinha amigos, eu não era uma pessoa sociável, a minha natureza, a minha característica, eu era uma pessoa educada, mas dentro de mim eu não tinha amor pela humanidade. E mesmo para com a minha família eu era uma pessoa muito fria. Eu os amava e passava a vida a fazer rituais para os proteger, mas eu não queria contacto com eles. Na mesma casa, eu só saía do meu quarto quando eu sabia que não estava ninguém em casa. Eu evitava contacto físico com eles, mas para com a humanidade eu não tinha amor. Eu era uma pessoa arrogante e mesmo as pessoas, eu nunca fiz um feitiço, eu nunca servi por dinheiro. Eu queria mesmo ter poder espiritual e isso foi-me concedido sempre. E eu, crescendo na minha mediunidade e no meu contacto, então depois eu comecei a ter contacto com os anjos da Cabala e eu sentia-me um ser elitista, um ser que é como se a humanidade fosse uma raça inferior e eu tinha o privilégio de ter sido eleita, escolhida pelos anjos, mas eu não era uma pessoa assim que eu tinha amor pelos outros. Sempre que pediam a minha ajuda, normalmente ou eram amigos ou amigos de amigos, sempre pediam a minha ajuda, se viessem com arrogância, assim, qual é o teu preço, porque havia pessoas que estavam tão desesperadas que elas queriam a minha ajuda, só que eu nunca vendia um serviço e sempre que eu ajudava, eu escolhia as pessoas que eu queria ajudar. Na verdade, servir os outros fazia eu me sentir superior a eles. Eles precisam de mim, eles precisam do meu poder. Mas eu fazia-o, mas não é que eu tivesse pena de... Eu era uma pessoa muito fria, eu não, apática, eu não era sensível à dor do outro, mas ao mesmo tempo eu ajudava, e porque parece um contrassenso, mas porque eu ajudava? Porque ao ajudar os outros eu sentia que eu sou superior a ti, tu precisas de mim, e eu só te ajudo porque eu quero. Se eu não quiser te ajudar, não importa o teu dinheiro, tu não tens como me comprar. Quando eu tentei apagar este sacrifício que já tinha sido doado, não é? Já tinha sido consagrado. A partir daí eu passei 5 anos sem ter contacto, sem ver os meus mentores espirituais. Eles não falavam comigo, eles não apareciam para mim. A minha família começou a morrer. Primeiro os meus avós, depois os meus pais, depois... assim, houve muita gente à minha volta que morria. Parecia quase desculpem a comparação, mas parecia quase que o Covid chegou antes do tempo ali à minha família. Foi assim uma limpeza quase que total. De 5 em 5 anos morria alguém da minha família. Em 2020 foi a minha mãe. Eu espero que Deus preserve, tenha quebrado esta maldição, porque realmente na feitiçaria existe um preço, que é quem entra já não sai. E só Deus tem poder para nos resgatar. Mas mesmo assim o mundo da feitiçaria ele requer um sacrifício. Ou seja, eu estou viva, mas alguém teve que morrer para compensar o facto de eu estar viva. Ninguém sai com vida da feitiçaria, a menos que lá esteja, que seja uma intervenção só Jesus nos pode resgatar das mãos do diabo. Ainda por cima eu estava tão unida com as trevas, não é? Eu estava tão unida, fui tão longe que eu não tinha já poder sobre mim. Foi a partir dessas consequências, desses 5 anos que eu fiquei sem ver. Eu continuava a fazer os rituais, eu continuava a dedicar toda a minha devoção, mas foi durante esse tempo que eu não tinha contacto com os meus mentores que eu fui à procura de respostas, e foi aí que eu encontrei o espiritismo kardecista, e eles ensinaram-me muitas coisas, e foi uma nova escola. E bom, aqui eu conheci, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos livros de Allan Kardec, fala de Jesus, as histórias de Jesus, mas depois explicadas pelos espíritos. Então foi aí que eu conheci Jesus, foi aí que eu até simpatizava com Jesus, eu só não acreditava que, como assim ele é o único? Não, ele é só mais um, ele não pode ser mais que eu. Havia essa rivalidade, ou seja, ao mesmo tempo que eu simpatizava com Jesus, eu não podia admitir
que ele fosse melhor que ele tivesse mais importância que eu. Eu sei que isto é um bocadinho triste dizer, mas eu creio que há mais pessoas no misticismo até essa crença. No espiritismo eu aprendi que todo o mundo espiritual obedece a Jesus. Que os espíritos quando morrem, todos nós quando morremos, o nosso perispírito desapega do corpo e depois ele anda vagar pela terra, ou se for um ser que expandiu a consciência, ele vai para uma colónia astral, e são como cidades astrais, e eles vão viver ou seja, o teu estilo de vida aqui vai continuar depois da morte do corpo. E, por exemplo, uma pessoa que tem muitos vícios dos prazeres deste mundo, ela não consegue sair da Terra, ela fica aqui presa e ela só consegue ir depois até ao umbral, que é um lugar de muito terror. E só com a ordem de Jesus, isto é nos ensinado pelo Espiritismo, tudo o que eu te estou a dizer, só pela ordem de Jesus é que exércitos de anjos, espíritos guias, vão ao umbral resgatar essas almas em sofrimento e levá-las para recuperar a sua alma. Do Espiritismo eu conheci as práticas budistas e continuei a explorar todas essas artes até que eu voltei a recuperar o meu contacto com os anjos da Cabala. Entretanto, em 2015 eu apaixono-me por um colega de trabalho e esse interesse, ele é correspondido. Entretanto, eu começo a namorar com este rapaz e eu nunca lhe disse que era feiticeira. Ele conhecia, como ele trabalhava com artistas, para ele não tinha tatuagens e não gostava, mas para ele eu era só uma pessoa excêntrica. Ele não tinha conhecimento dos símbolos que eu tinha no meu corpo. Nunca lhe disse que era feiticeira, então a gente começou a namorar e depois fomos viver juntos, mas foi tudo assim muito rápido. Entretanto mudámos de cidade, saímos de Lisboa e viemos para o norte, onde os pais dele tinham uma casa de férias, assim num lugar remoto, não tinha mesmo nada lá à volta. E começaram a acontecer manifestações espirituais na casa. As luzes acendiam e apagavam, as portas batiam assim do nada, o frigorífico abria a porta e fechava, o micro-ondas abria a porta e fechava, e tudo isso era visível para mim, para ele, para o pastor Aline quando foi lá à casa. Essas manifestações eram assim constantes e ele não sabia o que é que se estava a passar, e foi aí que eu ganhei coragem para lhe dizer que eu era feiticeira e que todo o meu corpo estava consagrado e que ele não tinha autoridade para tocar no meu corpo, porque nem eu própria o deveria, eu não deveria ter deixado outra pessoa tocar, porque eu já me tinha entregado às entidades. Bom, eu tinha medo que ele me abandonasse, mas ele não o fez num primeiro momento. Ele obrigou-me a ler a Bíblia de frente, assim, tudo seguido. Eu lembro que na altura eu tentava fazer batota, passar assim folhas mais rápido, só que ele fazia-me... Primeiro ele estava sempre ao meu lado, só que ele estava distraído com as coisas dele e eu pensei, eu vou passar outra e outra, e ele dizia, estás a ler rápido demais. Então começava a fazer perguntas. Ele queria ter certeza absoluta de que eu estava a ler a palavra de Deus. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha dores de cabeça, eu não compreendia nada do que estava ali. Foi assim, foi horrível, mas eu tinha que ler, não tinha como escapar. Então eu li e a nossa vida começou a entrar num caos. Nós perdemos trabalho, nós dependíamos dos pais, depois os pais também perderam o trabalho, depois ficaram doentes. Então a nossa vida entrou ali num estado muito caótico, sendo que à noite ele ainda sentia pessoas assim a apertarem no pescoço, ou seja, as manifestações intensificaram-se, não lhe parava comida nenhuma no estômago, nós íamos com ele para o hospital, ele até a água vomitava, ele estava todo amarelo. Não lhe parava nem água no estômago. A gente ia para o hospital, fazia todos os exames. Não, ele está bem nutrido. Como é que ele está bem nutrido? Como é que... A gente ia a um hospital e a outro, e
A resposta era sempre a mesma: não, está tudo bem com ele, não se passa nada. E a verdade é que ele não comia fazia meses, nem água lhe parava no estômago. E foi aí que a gente fez uma viagem, porque a mãe dele ficou doente e ele era filho único, então passámos um tempo com a mãe. Quando voltámos, eu precisei de passar no supermercado para levar o mínimo, porque tínhamos ficado meses fora e estava muito nevoeiro, nós não tínhamos carro, tínhamos que apanhar um táxi. Naquele dia, na cidade de Chaves, estava menos 3 graus. E estava nevoeiro, não conseguia ver nada à frente. Eu ia só a falar com Deus: por favor, faz passar aqui um táxi, porque não parecia uma cidade fantasma. Faz passar aqui um táxi. E quando eu levanto os olhos pela última vez, eu vejo a família pastoral à minha frente, o pastor Alina, a Melanie e a filha deles, na altura tinha 2, 3 anos. Eles tinham ido se apresentar à cidade de Chaves, tinham acabado de chegar. Eles deram-nos boleia, ficaram nossos amigos, iam-nos visitar todas as semanas, convidaram-nos para passar o Natal e o Ano Novo com eles, isto no final de 2017 para 2018. Entretanto, surgiu uma oportunidade para o ex-noivo apresentar um projeto para ver se ia ser aceito. Ele ia estar em reunião e seria em Lisboa, então era 3 dias de reunião. Eu fiz a bagagem dele para uma semana, já que ele vai para a capital, vai passar, em vez de passar 3 dias e vir embora, passa a semana com a mãe dele, que ele era filho único. E então ele pediu ao pastor Aline se eu podia ficar na casa dele, da família pastoral, para não ficar sozinha na aldeia. O meu noivo nunca mais voltou. Didn't hear anything from him again? Você ouviu alguma coisa sobre ele depois? Tipo, teve sim, uns meses depois ele entrou em contacto comigo, porque a gente trabalhava muito em marketing digital e havia coisas que só eu conseguia fazer, então ele precisava da minha ajuda e eu ajudei. Mas depois nós não nos vimos mais, assim, fisicamente não, e eu acabei por não querer mais contacto com ele. He never apologized? Não. I'm sorry. Uns meses depois, a mãe dele, eles já sabiam que eu não tinha família e que eu não tinha para onde voltar. Eles eram a minha família. Uns meses depois, a mãe dele liga para mim, porque ele não atendia às minhas chamadas. Não atendia às chamadas do pastor Aline, ele não atendia às chamadas de ninguém. Uns meses depois, 3 meses depois, a mãe dele liga para mim para que eu saia da casa dela, porque o filho dela já não queria nada comigo. Mas durante 3 meses eu não tive contacto com ele. Então eu não sabia o que é que ia ser a minha vida. E eu voltei para a aldeia, porque eu sentia-me humilhada e envergonhada de estar na casa dos pastores, então eu disse. E depois eu estava a passar por muitas provações dentro da igreja. Eu tive pessoas que tentaram me matar, eu tive pessoas que andavam sempre a atacar-me. Dentro da igreja também só havia espíritos que... eu não vou chamar espíritos porque eles pareciam lagartos, mas com pele humana e viscoso. Eles estavam no teto da igreja. E quando eles começavam assim a andar muito rápido, as pessoas cá em baixo começavam todas a discutir. Então a escola sabatina era muito desagradável. E mesmo as pessoas da igreja que eram más para mim, elas estavam sempre mal acompanhadas espiritualmente. Eu via essas entidades. E via pessoas arrogantes, pessoas... Enfim, eu vi todo o tipo de... Eu estou a falar assim da vida espiritual, aquilo que só os médiuns veem, eu tive a oportunidade de ver. Então para mim essas pessoas, hoje eu não tenho mediunidade, mas essas pessoas não me enganam, porque quando eu tinha mediunidade eu sabia o que estava ali. Então para tu teres uma ideia, a igreja onde eu vou, ela não tem nenhum ministério, ela não tem a ADRA ativa, não tem um único ministério, não tem a ADRA ativa. As pessoas... eu nem sei para que é que Jesus precisa voltar, porque eles já decidiram que eles são um povo eleito. E, ou seja, pensa no pior exemplo que a Igreja Adventista pode dar. É isso. Okay. Eu até disse ao pastor Aline que aqui nesta igreja, aqui
não dá para sofrer em paz. Uma pessoa está a sofrer na sua vida pessoal, ela chega aqui, ainda não é um lugar acolhedor, não é um lugar bonito, não é? Eu sempre tentava falar mais à vontade com ele, então por isso eu voltei para a aldeia. Então na aldeia eu apeguei-me muito à palavra de Deus. Eu chorava muito, eu não comia quase nada e até porque eu não tinha dinheiro, eu não trabalhava, mas Deus proviu uma viúva quando eu fazia caminhadas pelos montes, ela punha os olhos em mim, mas eu não sabia que alguém estava a olhar para mim, mas ela sentiu a minha falta durante meses que não me viu. Então foi lá bater à porta, saber se me podia trazer todos os dias frutas e legumes biológicos, porque ela morava sozinha e não conseguia comer tanto. Na verdade, nem eu. Ou seja, Deus proviu o meu alimento. Depois eu tive... Mas eu não lhe pedi nada, porque eu só chorava e lia a palavra de Deus. Eu continuei a ler a Bíblia.